Sempre é um grande privilégio trazer a mensagem do Evangelho para o coração de vocês. Espero que de alguma maneira Deus esteja me usando para te abençoar nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. E te convido a um novo início, um novo caminhar. A gente vai, nesses próximos 4 domingos, estudarmos um trecho muito importante e singular do Evangelho de Marcos. Então, abram a sua Bíblia em Marcos. De modo muito particular e fazendo um corte muito maior, ou um corte bem importante desse Evangelho, nós vamos ler do capítulo 8 até o capítulo 10, ou melhor, até o capítulo 11. Mas não hoje. Nós vamos ler os 4 domingos. Ok? Nesses próximos 4 domingos nós vamos ler esse trecho. Hoje nós vamos começar pelo final, capítulo 10. E a gente vai ler do versículo 46 até o 52. Nós vamos dar uma olhada numa viagem, ou na última viagem que Jesus vai fazer. Essa é uma série que vai te convidar a preparar o seu coração para aquilo que a gente vai celebrar no final do mês, que é a morte e ressurreição de Jesus, aquilo que a gente conhece como Páscoa cristã. Então, nesses próximos 4 domingos, nos preparando para o dia da Páscoa, a gente vai fazer essa viagem com Jesus. É um trecho que daria muitas coisas para a gente refletir e conversar aqui na frente, mas não há espaço para isso. Então, o meu convite é que nessas próximas 4 semanas, você, no seu momento de devoção, de oração, de leitura das Escrituras, separe esse trecho de modo especial para você ler, crescer e aprender da Palavra de Deus, tá bom? E aí a gente vai junto nessa jornada, nessa viagem, nessa caminhada. Por que eu estou chamando isso de viagem, de jornada e caminhada? Porque aqui no capítulo 10, no versículo 46, diz, e foram para Jericó. Só para você entender, eles estão numa grande viagem, tá? Saindo ali do norte, da região da Cesareia, Jesus e seus discípulos lá estão e vão descer para Jerusalém, aonde Jesus vai ser entregue nas mãos dos malfeitores, das pessoas violentas e más. Os líderes religiosos condenarão Jesus por blasfêmia, por se dizer Deus, e os líderes romanos, os soldados romanos, tomados por essa acusação dos líderes religiosos e percebendo talvez algum movimento contrário a Roma, decidem crucificar Jesus. É uma viagem final, uma viagem intensa, onde algumas conversas serão traçadas ou travadas, principalmente de Jesus com os seus discípulos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus, caminho afora. O Evangelho de Marcos, tradicionalmente, é atribuído a João Marcos, aquele seguidor, ou discípulo, ou um secretário de Pedro, do apóstolo Pedro. Aquele que teve problema com Paulo, e mais para frente Paulo pede para trazê-lo, porque ele é importante. Tradicionalmente é atribuído a esse sujeito, justamente porque
há um texto de um pai da igreja, o nome dele é Papias, bispo de Heriópolis, em 150 a.C., escreve sobre esse evangelho e diz que João Marcos escreveu acuradamente tudo quanto Pedro contou para ele. Então essa experiência que a gente tem nas mãos é de um escritor que ouviu do apóstolo Pedro a respeito dos acontecimentos da vida de Jesus. Esse é um texto que talvez tenha sido produzido em Roma, por volta dos anos 70 depois de Cristo. Um documento que vai nos falar sobre a destruição do templo em Jerusalém e vai nos falar sobre a perseguição. O pano de fundo desse evangelho é a perseguição aos cristãos na cidade de Roma. Então Marcos, querendo incentivar essas pessoas que estão fugindo de Jerusalém, porque o templo está destruído, e quando chegam em Roma sofrem perseguição, João quer escrever dizendo, olha, se Jesus é o Filho de Deus, e esse é o título que a gente está dando a Jesus, a gente não precisa temer nada nem ninguém. Há duas maneiras da gente abrir esse evangelho e lermos sobre ele. A primeira chave que a gente pode tentar ter para ler esse evangelho é o que a gente chama de segredo messiânico. O segredo messiânico é: quem é Jesus? Essa era a pergunta. Ele era mais um Messias, ele era mais um profeta, ele era um rabi, ele era um pregador. Quem é esse sujeito que os cristãos estão adorando? E se você ler o Evangelho de Marcos, e é esse o meu convite a você nesse mês, você vai ver por diversas vezes as pessoas revelando quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que a gente esperava. E aí quando terminavam de falar isso, Jesus chamava de lado e dizia, então, não conta para ninguém esse segredo. Não conte para ninguém. E aí o texto é produzido dentro dessa tensão. A gente vai falar quem é Jesus ou não? Ele vai se revelar publicamente ou não? Esse é um segredo para iniciados, para os cristãos, ou é um segredo que vai ser revelado para todos? E Marcos intencionalmente cria essa ideia dentro do texto. Porque o segredo messiânico só vai ser revelado, e é claro que você está com a sua Bíblia aberta aí, está lá no capítulo 15 do Evangelho, no versículo de número 39, quando na cruz, um centurião, que está na frente da cruz e vendo todo o horror da cruz, e aí nesse momento, ele diz publicamente, esse centurião, um cara não romano, ou melhor, um cara não judeu, um romano, um não seguidor de Jesus, alguém que está vendo o horror da cruz, e aí diz, verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Marcos então produz o seu texto nessa tensão. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E esse segredo que Jesus é o Filho de Deus, só é revelado no capítulo 15, 39, diante da cruz, por um soldado romano. Ok? Essa é a primeira chave. A segunda chave para lermos o Evangelho de Marcos é a ideia do caminho. Caminho. Caminho era a primeira forma que os cristãos usavam para se identificar. Ninguém colocaria nas suas redes sociais, eu sou um cristão reformado presbiteriano. As pessoas colocariam, eu sou do caminho. Do caminho. Baseado nessa ideia de Marcos, de que durante o caminhar de Jesus, durante a história dele aqui na terra, durante o passar pelas estradas da Palestina, ele ensinava as pessoas a respeito dele e de como ser um discípulo de Jesus. Então as pessoas se identificavam dessa maneira, eu sou do caminho. Eu não estou preso a uma parede, a um templo, eu não estou preso a um dogma, eu não estou preso a uma instituição, eu sou do caminhar, do céu aberto. É durante esse trajeto
que Jesus vai se revelando para mim. É nesse trajeto que Jesus insiste em falar sobre o reino de Deus e instruir seus discípulos. Não preso numa sinagoga, mas na vida, no caminhar. Caminhar. Ok? Vocês estão comigo aqui ainda? Essas informações um pouco mais técnicas do Evangelho de Marcos. Eu sei, às vezes essas coisas cansam, né? É que nem quando o pastor começa a citar grego para a gente. Porque no grego, eu não falo português, né? Deixa eu falar mais uma coisa importante sobre esse trecho que a gente está lendo e vocês estão aqui comigo. Esse é um trecho, como eu já disse, que encerra um momento importante do Evangelho de Marcos, a parte central do Evangelho. Volta a sua Bíblia um pouquinho lá no capítulo 8. No capítulo de número 8 do Evangelho de Marcos, a gente tem uma jornada, o início de uma jornada. No capítulo 8, versículo de número 27, vai começar dizendo assim: E então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho. Durante todos esses 3 capítulos, 8, 9, 10 e 11, talvez, você vai perceber por diversas vezes que essa palavra no caminho, e durante o caminhar, e no caminho, e estando no caminho, essa repetição de discipulado no caminhar, na viagem, saindo do norte e indo para Jerusalém. Mas olha que interessante, esse trecho que a gente está lendo tem uma moldura. Esse caminho de Jesus para Jerusalém tem uma moldura. No capítulo 8, do versículo 22 a versículo 26, a gente tem a cura de um cego na cidade de Betsaida. E Jesus aqui cura esse cego em 2 etapas. Dá até um pouco de nojo, assim, de ler esse texto, assim, não sei se vocês já leram, porque no versículo 23 do capítulo 8, Jesus vai curar o cego cuspindo no olho dele. E aí quando ele limpa, aí você está vendo? Ele fala, não, eu estou vendo mais ou menos. Eu falei, então vamos fazer de novo. E cura esse cara e ele passa a ver bem. E o trecho termina com o texto que a gente leu, com a cura de um outro cego, o cego Bartimeu. Então a moldura desse trecho, Marcos intencionalmente coloca 2 cegos. O primeiro cego curado em 2 etapas, e o último cego, o Bartimeu, que foi o cego que a gente leu, curado de uma vez só. Marcos tem uma intenção a produzir um texto. Prestem muita atenção nisso. Os textos bíblicos têm intenção a serem escritos da forma como são escritos. Eles não foram escritos de qualquer maneira. O cara não está ali escrevendo numa psicografia. Não, ele tem uma intenção ao produzir o texto dessa maneira. O Marcos tem uma intenção aqui. Por que ele põe 2 cegos, um no começo e outro no final da viagem? Por que um é curado em 2 etapas, um é curado numa etapa só? Porque se você for ler os Mateus e o Lucas, essa viagem começa com a cura de 2 cegos. E aí a gente diz, está incoerente a Bíblia. Não, ela não está incoerente porque ela não tem essa intenção de um relato histórico. Ela tem uma intenção de uma produção literária. Marcos está produzindo um texto literário. E aí ele usa as suas particularidades para escrever esse texto. Então, para emoldurar essa viagem, ele pega esses 2 cegos e divide em 2 etapas. Tudo bem aqui? O que representa essa cura em 2 etapas do primeiro cego? Essa ideia do segredo messiânico. As pessoas veem Jesus, mas não o percebem por inteiro. As pessoas ouvem a respeito de Jesus, mas não conseguem entender muito bem o que significa ele se dizer o Messias. Tanto é que no trecho seguinte à cura do cego de Betsaida, a gente tem Pedro
falando a respeito de Jesus, viu quem é Jesus, e na sequência, não conseguindo perceber o que a sua frase disse. Porque quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Filho de Deus. E Jesus diz, ok, e isso significa que eu vou para a cruz. E aí Pedro diz, de forma alguma, e Jesus diz, arreda Satanás. Percebem a cura em duas etapas? E na história do Bartimeu, é essa ideia do caminho, do ser discípulo, do que significa ter os olhos abertos por Jesus e perceber que Ele é o Filho de Deus. O que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. E aí, sabe o que Marcos vai fazer intencionalmente? Uma comparação entre Bartimeu, o filho de Timeu, talvez alguém conhecido da comunidade. O Timeu, ele era o filho lá daquele cara que está aqui com a gente, o Timeu. O filho dele, com os restantes dos discípulos. Se não, acompanhem comigo aqui uma reflexão. Ao ler essa viagem de Cesareia para Jerusalém para ser morto, os discípulos de Jesus, que não conseguem perceber plenamente quem é o Cristo, o que significa quem é Jesus de Nazaré, como Pedro, Tiago e João, recebem uma reprimenda a respeito da pessoa do Jesus. Vocês acham que sabem quem eu sou, mas não sabem as implicações dessa afirmação de ser quem eu sou. E aí no capítulo 10, a gente tem Bartimeu dizendo que ele ouve que Jesus está passando pela estrada, e a afirmação dele é, Jesus, filho de Davi. Pedro, Tiago e João não conseguem perceber quem é Cristo plenamente. O cego vê, ou melhor, ouve quem é Jesus e declara perfeitamente quem Ele é. Nesta viagem que a gente tem em mãos, com a conclusão do perfeito discípulo de Jesus, ou do verdadeiro discípulo de Jesus, Tiago, ou melhor, Marcos, produz essa tensão quando eles mostram que Tiago e João, quando ele mostra que Tiago e João, com uma figura arrivista, quer passar por cima de todo mundo, pedem para si um posto dentro do grande reino que o Messias vai estabelecer. No capítulo 9, versículo 36. A gente quer estar lá no governo. E Marcos responde, não, está errado isso. E a prova é o pedido de Bartimeu, quando pede misericórdia, compaixão. Ser discípulo de Jesus não é um seguidor de poderes, mas é alguém que clama por misericórdia. E finalmente, Marcos, construindo o seu texto de forma lindamente e magistralmente, assim, muito bem pensado, ele vai dizer sobre o medo das impossibilidades e aquele que entra no caminho. Porque no capítulo 10, no versículo 5, ou melhor, no capítulo 9, no versículo 32, a gente vê que os discípulos seguem Jesus e seguem com medo. Porque eles sabem que ao chegar em Jerusalém, eles serão mortos. Mas Bartimeu segue Jesus sem medo. Sem medo. Tem um rádio? Tá tudo bem, gente? Eu sei que essas informações às vezes são muito técnicas e às vezes até nos distraem. Mas elas são importantes para a gente entender o texto. Talvez seja justamente por a gente não ler o texto dessa forma séria, é que a gente se perde na nossa teologia. A gente se deixa levar para um monte de besteira. Porque esse texto do capítulo 10, do versículo 46 a 52, do cego Bartimeu, é lindo. E é um texto que muitas vezes foi usado de forma muito errada e nos enganou.
O que eu estou tentando produzir em vocês é uma percepção do que Marcos queria produzir. Então vamos junto? Eu queria olhar para esse texto e separar 3 palavras: estigma, misericórdia e ordinário. Estigma, misericórdia e ordinário. A primeira palavra, estigma. A gente tem um homem cego encontrado por Jesus, e diante dessa informação do texto ser do caminho, a gente tem a informação de um homem à beira do caminho. Ele não está participando efetivamente do discipulado de Jesus. Ele está colocado à margem, de lado. Ele não está participando daquilo que Jesus está fazendo, da viagem de Jesus. Esse cara sabe que Jesus não é um judeu comum. Ele não é um cidadão comum da cidade de Nazaré. Parece que ele entende que há um poder que repousa, uma promessa que repousa sobre o Cristo. E é por isso que então ele faz a súplica que ele tem que fazer. Ele começa a gritar. E no versículo 48, muitos o repreendem por esse estigma de ser à beira do caminho cego. Cale-se, silencie-se, não incomode-o. E o que eu acho muito bonito desse texto, no versículo de número 47, ou melhor, no 48, é que o texto vai dizer que ele começa a gritar mais. Mais. Não, vocês não vão me silenciar. Não, vocês não vão me calar. Eu continuarei a levantar a minha voz. Eu não me permito ficar aqui aonde eu estou. Eu não me permito ficar aqui aonde vocês me colocaram. E aí, ele se levanta, Jesus o chama, ele vai até Jesus, e Jesus diz: muito bem, a tua fé te salvou. E aí, quando a gente lê esse trecho, a tua fé te salvou, nós, evangélicos, oriundos dos movimentos missionários norte-americanos, olhamos para esse trecho e pensamos: a tua fé te salvou tem a ver com céu. Jesus está dizendo, você vai para o céu. Mas aqui é algo muito mais abrangente, muito maior. Essa ideia de salvação tem a ver com a eternidade, mas tem a ver com a libertação desse menino, ou desse sujeito. Esse cara tem uma marca nas costas dele, tem uma placa que aonde ele vai, ele carrega. Você é cego, vai viver de mendicância, à beira do caminho, longe da gente, um homem à margem. É o cara que a gente escantearia facilmente do nosso viver. Aqui não é o seu caminho, aqui não é o seu lugar, você não deve estar conosco. Sabe, a gente estigmatiza as pessoas. E o problema de estigmatizar alguém é que a gente encolhe os espaços dela. A gente inviabiliza lugares. A gente impede acessos. A gente impede relações. E isso aconteceu com esse cego. Mendigo, cego, à beira do caminho. Ele tem um carimbo que o coloca à parte da vida. A gente carrega muito o estigma. E a gente estigmatiza muito as pessoas. Pelos erros que elas cometeram, pela classe social, pelas falas, pelas nossas aparências.
Me ajuda a pensar aqui, vem comigo aqui. A gente está em São Paulo, SP. Me ajuda alguns estigmas que as pessoas usam aqui na nossa cidade. Vamos lá, pode dizer. Hã? Hã? Tinha que ser um motoqueiro. Tinha que ser um motoboy. Carimbo nas costas. O que mais? Hã? Baianada. Tinha que ser baiano. E aí a gente pega toda a cultura nordestina, linda, com as suas características diferentes. A gente coloca tudo dentro de um balaio. E o que a gente diz? Coisa de baiano. Carimbo nas costas. Qual mais? Zona Leste. Tinha que ser da Zona Leste. ZL, Zona Leste. Pode vir alguma coisa boa da ZL? Hã? Então, eu achei que vocês iam falar gambá. Gambá, corintiano, corintianice, São Paulino, porco, viúva do Pelé, estigmas, gordo. Tinha que ser gordo, né? Preto, coisa de preto isso aí. E a gente vai colocando estigmas. E colocando as pessoas à beira do caminho, à margem da nossa relação. Você já se sentiu olhado de uma maneira na qual você não percebe que é o seu lugar? Se sentiu não querido num lugar pelo olhar que as pessoas colocam sobre você? E esses olhares como se dissessem para nós: eu peço que você se recolha. Eu peço que você se camufle. Eu não quero que você se sinta à vontade com a gente. Você já passou por isso? Eu já, de alguma maneira. E sabe o que é pior? Eu aceitei esses olhares. Eu me calei diante deles. O que Jesus faz diante desses estigmas? Chame-o. Chame-o. E aqueles que pediam para ele se calar, foram aqueles que tiveram dizer: ele está te chamando. Vem. Tragam ele para o caminho. Vocês que de alguma maneira estigmatizam pessoas, rompam com isso. Parem de limitar os espaços das pessoas. Tragam para cá. O convide-o para cá. Para de jogar as pessoas no não pertencer, no não lugar. Salvação tem a ver com o céu, claro. Mas quando eu leio esse texto, a tua fé te salvou, eu acredito que tem a ver com esses atos de tirar pessoas da margem do caminho, com coragem, romper os estigmas e trazê-las para a nossa convivência. Segunda palavra,
Misericórdia. Eu de verdade acredito que esse texto, produzido por Marcos, é inspirado por Deus. E toda semana eu me pergunto o que é que esse texto se revela para mim. Como eu me percebo diante desses textos. Como esse texto sagrado e as pessoas envolvidas nesses textos revelam Jesus para o meu viver. Essa é uma pergunta muito importante. Como é que Jesus se revela para você? Porque isso tem a ver com as nossas orações. Ou quais são as palavras que nós usamos quando caímos de joelho? E quais são as expectativas que a gente tem em relação a Deus? Expectativas reais e irreais. E aí, ao ler esse texto essa semana, eu me fiz essa pergunta. Qual é o Deus revelado por Marcos aqui no texto do cego Bartimeu? Quem é esse Deus que esse cego experimenta? E aí me brotou essa segunda palavra, misericórdia. Sabe, gente, o Deus revelado em Jesus Cristo de Nazaré é extremamente misericordioso. Ao ir nos livros de teologia, eu encontro muitas coisas a respeito de Deus. Se alguém te perguntar quais são os atributos de Deus, você diria onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, pode todas as coisas. Mas ao ler esse texto, uma qualidade de Deus que brota para mim, e brotou no meu coração, é misericórdia. Porque eu fiquei me perguntando, o que me vale ter um Deus onisciente, onipresente, onipotente, mas que não é empático, incapaz de compaixão, que é incapaz de chorar pela dor do ser humano. E por isso, nessa semana, eu descobri um Deus de misericórdia. O Deus misericordioso. Fui para os profetas do Antigo Testamento e tentei encontrar o que eles dizem a respeito de Deus. E esses profetas, poetas, vão nos dizer da misericórdia de Deus. Por exemplo, o salmista, quando ele vai dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo de número 136. Eu me conduzi para Jeremias 31, que vai dizer, quando Deus diz, com amor eterno eu amei vocês, e com laços de misericórdia eu os atraí. Eu me lembrei de Isaías 49, quando eu li esse texto, e quando Deus diz, com amor eterno eu te amei, eu atraio vocês por misericórdia. Eu fui para Oséias. Quando Deus pergunta para Oséias, como é que eu posso me esquecer de vocês? Como é que eu posso desistir de vocês? Como é que eu posso entregar vocês nas mãos de outros? O meu coração está enternecido e despertou-se toda a minha misericórdia. Se a gente perguntasse para um desses profetas quem é Deus, eles diriam, Deus é o Deus de misericórdia. E o Deus revelado em Jesus de Nazaré é o Deus todo misericórdia, empatia à dor do outro, era o Deus de lágrimas, o Deus de entrega. Diante do túmulo de um amigo, de Lázaro, Jesus não quer explicar muitas perguntas. Porque as pessoas chegam para Jesus e perguntam, se você não tivesse se atrasado, o que foi que fez com que você se atrasou? Você aqui curaria Lázaro. E Jesus estava pouco preocupado em tentar explicar teologicamente por que ele atrasou. Porque é kairos, porque, como que é o outro termo em grego de tempo? É cronos.
Não, nada disso. Sabe o que Jesus faz? Ele chora. Porque não tem explicação. É lágrima. Em Mateus 23, no final dessa viagem aqui, ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, você mata e apedreja os seus profetas. Quantas vezes eu quis reunir vocês embaixo das minhas asas, assim como uma galinha protege os seus pintinhos. E ele chora. Diante da viúva de Naim, que está enterrando o seu único filho, uma mulher que está no cemitério por diversas vezes, viúva enterrando filho. O texto diz que ele se compadece da dor daquela mulher. Ele não quer explicar por que aquela mulher está passando por tantas dores na vida, como às vezes a gente quer fazer. Ele se compadece. Misericórdia, essa capacidade de colocar o seu coração ao lado do coração da pessoa que está sofrendo. E é isso que Jesus faz. Ele vê o nosso coração em pedaço e se coloca ao nosso lado. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, eterno. Mas o que eu acho mais bonito desse texto é que ele nos diz que ele é um Deus empático. Não é um Deus longe, olhando para os suplicantes dizendo: deixa eu ver se tem pecado aí. Porque se tiver pecado, eu não vou atender as orações. Deixa eu ver se estão fazendo as palavras corretas, as orações certas. Porque se não falar as palavras corretas e certas, eu não vou me mover em direção a elas. Esses são os falsos deuses. O Deus de Jesus de Nazaré é o Deus de misericórdia. Todo misericórdia. Estigma, misericórdia e a última palavra, ordinário. Um dia, eu estava conversando com um amigo, e no meio das minhas dores, eu disse a ele: Gui, velho, eu queria ter uma epifania agora. Eu estou precisando de uma epifania agora. Deus precisa se mostrar para mim agora, assim, concretamente. Eu preciso ver algo extraordinário. E aí eu me lembro do Gui se ajoelhar, a gente orar, e ele dizer: Deus, dá uma epifania pro Alê. Que cai um raio, uma sarça arda e sem se consumir, um anjo apareça, alguma coisa assim. E a gente terminou de orar, eu abri os meus olhos e estava tudo igual. Porque por muitas vezes a gente entende que Deus não tem nada a ver com o nosso dia a dia, com o nosso viver. A gente quer ser retirado da vivência, das experiências, ser levado para um espaço mágico e depois trazido de volta. Você fez isso sem ter consciência. Por exemplo, como que a gente mede um culto abençoado e não abençoado? A galera do louvor cantou, fiquei arrepiado. Então, ar-condicionado também arrepia. Como que a gente mede se um pastor foi bem no sermão ou não? Eu chorei. Eu chorei e Deus falou comigo profundamente. Eu não tenho problema que você se emocione com as canções, eu me emociono. E não tenho problema que você se emocione com o sermão. Por muitas vezes eu chego em casa, a Lorena falou: você quase chorou hoje. Eu falei: quase. Mas eu segurei. Como que a gente mede? Por muitas vezes eu fui em reunião de oração e está aquele êxtase. E aí eu abri meus olhos e percebi: eu acho que eu sou o único que não está nesse lugar, nesse lugar mágico. Já teve essa experiência? Sabe, tem algo que nos produz esse não lugar. Droga. Droga te leva para um lugar
de transcendência, de não realidade. Vamos ver, que droga faz isso? Vamos lá, me ajudem de novo. Eu sou crente, então... Santo Daime. Santo Daime, nada mais brasileiro que um Santo Daime, né? Essa experiência religiosa que te leva para outro lugar. Cocaína, né? Cocaína. Sei lá, crack, maconha. O Matheus Dourado, essa semana, está tomando um xarope. Como que chama o xarope, Dodô? Codeína. E aí ele descobriu que tem gente misturando codeína com Sprite para dar barato. Eu falei, meu Deus! Essas coisas nos levam para o não realidade, ok? O problema é quando elas nos trazem para a realidade, está tudo destruído. Netflix. Você muda para a série. É uma transcendência, uma nova realidade. E quando acaba a série, você fica em luto. Os mais antigos vão se lembrar das atrizes brasileiras, artistas brasileiros, que apanhavam na rua porque estavam fazendo um papel de mal na novela. E as pessoas estavam tão envolvidas com aquela realidade que batiam no ator, assim, na rua. No ator na rua. WhatsApp não, né? A rede social, que nos tira da realidade e nos conduz para um mundo transcendente. O problema dessas coisas é que quando a gente volta e cai para a realidade, onde a gente tem que trabalhar, pagar as contas, levar o filho no médico, buscar no dentista, levar na escola, trazer de volta, viver a vida, assumir os compromissos. Essas transcendências não nos trazem experiências que nos ajudam no ordinário. E por muitas vezes a gente busca na nossa relação com Deus justamente isso. Essa viagem doida que nos rouba da realidade. E aí eu leio esse texto, que esse cara entra no caminho com Jesus e vai enfrentar tudo e todos na cidade de Jerusalém, com Jesus, com coragem. Nas coisas comuns do viver, no ordinário. 3 palavras: estigmas, misericórdia e ordinário. Eu comecei essa viagem com vocês, e o convite para que a gente viaje junto com Jesus nessas próximas semanas, na conclusão, ou no ponto final da viagem. Porque o que Marcos quer produzir para nós é uma descrição de ser um discípulo de Jesus, de verdade, de pessoas que estão com seus olhos abertos plenamente e conseguem perceber o segredo messiânico e que a partir disso caminham com Cristo na estrada do viver. Porque o que Jesus quer fazer conosco é nos tirar dessa mediocridade da beira do caminho e nos colocar no caminho dele, nessa estrada longa do viver com Jesus. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer algo muito importante. E o que eu queria dizer para vocês são essas 3 palavras. Rompa com os estigmas que foram colocados sobre vocês, ou que vocês colocam sobre as outras pessoas. Abram os espaços para as pessoas serem o que são, na realidade que são. Tragam-as para perto. Aproxime-se. Entre no caminho. Porque é no caminho que a gente vai ter a experiência com Jesus misericordioso.
do Jesus que se move em nossa direção e com misericórdia cuida de nós e nos transforma e nos faz viver o ordinário, o dia a dia, com Ele, estrada fora, estrada fora. Sabe, a gente não é uma comunidade, um centro coletivo intelectual. E muito menos um centro filosófico, muito menos uma rede de autoajuda. Nós somos igreja do Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo, a comunidade de Jesus. Todo domingo a gente se reúne aqui para exaltar o nome do Deus triuno que se revelou para nós na figura de Jesus de Nazaré. E por isso que eu termino essa nossa reflexão dessa manhã, e já chamando a galera da música para vir à frente, te convidando a uma oração. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me ajuda a romper com os estigmas e me ajude a viver o dia a dia com o Senhor. Existe um texto muito antigo, que vale a pena conhecer, chama O Peregrino Russo. Alguém aqui conhece o Peregrino Russo? Não do John Bunyan. Chama O Peregrino Russo. É anterior ao John Bunyan. Está muito ligado com a tradição ortodoxa cristã, oriental. Conta a história de um homem que sai em busca da verdadeira espiritualidade. Ele quer ter uma experiência transcendental com Jesus e ele se encontra com diversos sábios cristãos. E quando encontra o primeiro sábio, ele diz: faça a oração do coração, que é caminhar pelas ruas, batendo no peito, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso vai levar para a cruz. Ele vai ser entregue nas mãos dos malfeitores. Será morto, mas antes disso humilhado, cuspido. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. E mostra as suas mãos dizendo: eu tive misericórdia de vocês. Louvado seja o Senhor. Amém.